Pessoal, então continuando aqui, estrutura e nomes de compostos orgânicos 2, compostos orgânicos oxigenados 2. Primeiro deles, ácido carboxílico. Então, como eu reconheço se existe a função ácido carboxílico através desse daqui? Então, para ser ácido carboxílico, nós temos que ter C-O, OH e um radical de cadeia qualquer tamanho de cadeia carbônica. Ele pode ser representado assim ou dessa forma aqui, onde eu reduzo C-OH a COOH. Então, quando eu ler isto, eu tenho que lembrar que é igual a este aqui, tá? Da nomenclatura: ácido, cadeia carbônica, terminação oico. Por exemplo, nesse caso aqui, nós temos apenas um carbono e eu já reconheço a minha função aqui, ou seja, C-O ligado a OH, tá? Quantos carbonos? Um só. Se eu tenho apenas um carbono, então é ácido, um carbono é MET, então MET, ligação simples entre carbonos AN e mais a terminação oico. Então, ácido metanoico, também conhecido como ácido fórmico. Fórmico porque é o ácido que as formigas produzem, tá? Então, ácido MET por causa que é um carbono, AN porque é ligação simples entre carbonos e oico porque é a terminação da função ácido carboxílico, ok? Olha o exemplo aqui de baixo, CH3COOH, lembrando que o COOH é a representação disso daqui, C-O-OH. Então, nesse caso, eu já tenho dois carbonos. Então, eu tenho ácido, dois carbonos é ET, ligação simples entre carbonos AN, e mais a terminação oico, porque é um ácido. Então, ácido etanoico, ok? Também conhecido como ácido acético. Para quem não lembra, o ácido acético é o ácido presente no vinagre, tá? Então, ácido das formigas, ácido do vinagre. Agora, olha esse daqui. Uma cadeia maior, com alguns radicais. Lembrando que sempre a gente busca o nome da cadeia principal, né? Então, ela está aqui. E aí? Então eu tenho um radical aqui, um aqui embaixo. No caso desses radicais de apenas um carbono, metil. Aqui também. Dois carbonos, etil, por ser um radical. Preciso numerar a cadeia, sempre a função começando nela. Então, carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 8 carbonos. Então nós temos, nesse caso aqui, ácido. Lembrando que E é antes de MET. Então ácido, posição do etil, carbono 4. Então ácido 4, etil. Só que eu tenho dois metilos, um no 13 e um no 5. Então eu tenho que mostrar a posição dos dois. 3,5. Como são dois? Dimetil. E agora sim o nome da cadeia principal. 8 carbonos, oct. Ligação simples entre os carbonos AN e a terminação oico, porque é um ácido carboxílico. Então, ácido 4-etil, 3,5 dimetil octanoico. Ok? Agora aqui nós temos quem? Um anel benzênico ligado a um ácido carboxílico. Então, como que fica a nomenclatura disso daqui? O grupo funcional pede oico e o benzeno já é um nome próprio. Então, nesse caso, nós temos ácido do benzeno, ácido benzoico.
Agora aqui, quantos carbonos? 1, 2, 3, 4 carbonos. Ácido, 4 carbonos, put. Ligação simples, AN. Ácido carboxílico pede óico. Então, ácido butanóico. E o último, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. 5 carbonos, como é? Pente. Então, ácido, pente. Ligação simples entre carbonos, AN. E a terminação óico, por ser um ácido carboxílico. Beleza? Então, ácido carboxílico, terminação óico na nomenclatura e reconhecer o C-O-OH na sua estrutura. Ao mesmo tempo, de um ácido carboxílico, a gente pode ter um sal orgânico, a gente produz um sal orgânico. Por isso que eu coloquei ácido carboxílico mais uma base, formando sal e água. Olha aqui, então eu tenho um ácido carboxílico, que eu reconheço ele por causa do C-OH, reagindo com uma base. O que acontece nesse caso aqui, pessoal? Então, a hidroxila sai, que a gente já viu lá nas bases, base em presença aquosa libera a hidroxila, reage com o H do ácido carboxílico, formando o quê? HOH, ou comumente chamamos de H2O. Se eu tiro OH daqui, o que me sobra? O Na+. Se eu tiro o H daqui, o oxigênio é mais eletronegativo, consequentemente me sobra O-. Então, como resultado, eu obtenho dessa reação o composto que eu já tinha, o oxigênio que ficou negativo, porque o hidrogênio saiu, e o Na+, que veio lá da base. Então eu obtenho um sal orgânico. Tá ok? Pessoal, na nomenclatura de sal orgânico fica o nome do ácido menos o óico adicionado à parte OAto do cátion que está formando o sal orgânico. Então, no caso aqui, o mesmo sal que eu formei lá na reação, eu tenho que pensar o seguinte: qual era o nome desse ácido que eu tinha aqui? Bom, é um ácido de 2 carbonos. Ácido de 2 carbônico é ET. Então, eu tinha o ácido etanóico. Ácido etanóico tira o óico e põe o ato. Então, eu passo a ter etanoato. Então, ó, era o ácido etanóico. Era o ácido etanóico. Estou tirando o óico e o ácido e estou trocando por oato. Então, etanoato de e o cátion que veio para ele, de sódio. Então, etanoato de sódio. Agora aqui nós temos também um sal orgânico, porque eu reconheço aqui, ó, C-O- com um cátion ligado a ele. Vamos analisar. Eu tenho um radical aqui e eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos. O radical estando onde? No carbono 2. Beleza? Então eu tenho que pôr o nome do radical 2-metil, porque é um radical de apenas um carbono. 1, 2, 3, 4 carbonos. But. O ácido era o ácido 1, 2, 3, 4, ácido butanóico. Troco o óico por ato, fica ácido butanoato. Desculpa, fica butanoato. Tira o ácido também. Então, 2-metil butanoato. Quem que é esse coleguinha aqui? De amônio. Certo? Então, no carbono 2 eu tenho 1-metil, 2-metil. Era o ácido butanóico, passa a ser butanoato de amônio. Beleza? Éster.
Bom, os ésteres eles são muito comerciais porque eles são responsáveis pelos sabores artificiais, pelas essências e pelos aromas. Então, através dessas substâncias, a gente consegue produzir esses caras aqui, tá ok? Olha aqui, para eu reconhecer um éster, eu vou ter que ter C dupla O, radical de um lado e radical do outro. Esse radical aqui já era do ácido, tá? Então era um ácido que reagiu com um álcool e ganhou um outro radical, o radical do álcool, que a gente vai ver mais pra frente nas reações. Então, o radical que veio do álcool e a parte que veio do ácido. Olha a nomenclatura como fica. A nomenclatura fica nome do ácido mais a partícula ato, tira o oico e coloca o ato, igual a gente viu no sal orgânico, de álcool. Álcool com a terminação ila. Por exemplo, propanoato de butila. Parte do ácido e a parte do álcool. O álcool sempre vai estar ligado no oxigênio que perdeu o hidrogênio, tá ok? Vamos montar isso daqui. Então, o que eu sei? Eu sei que eu tenho C dupla O ligado a O. Aqui eu sei que saiu o hidrogênio e aqui eu sei que eu tenho o radical que era do ácido. Bom, o ácido é a parte do átomo. Propanoato. Prop são 3 carbonos com ligação simples entre eles, correto? Então, aqui eu já tenho um carbono que está na função, mais um carbono, mais um carbono. Então, aqui eu escrevi o meu propanoato. 1, 2, 3 carbonos. Vou escrever o butila. Butila veio do álcool. O álcool sempre ligado ao oxigênio que perdeu o hidrogênio. Então, butila são 4. 1, 2, 3, 4. Certo? Propanoato de butila. Olha de baixo, mesma situação. Aquele que está o átomo veio do ácido, está junto com a função. Então eu tenho C dupla O com uma valência. E aqui eu tenho que escrever o meu ácido, né? Et, 2, an, ligação simples. Um carbono já está aqui, falta um só. Então, et, an, oato, etanoato, de metila. Metila, met, um carbono. Então, apenas um carbono. Etanoato de metila. Aqui eu vou dar o nome. Vamos analisar. Pessoal, primeira coisa é localizar a função. A função está onde? Está aqui, ó. C dupla O ligado a O. Então está aqui. Aqui está a minha função. Certo? C dupla O ligado a O. Daqui para cá é a parte que veio do meu ácido. Daqui para cá, a parte que veio do meu álcool. Como eu sei disso? O álcool está ligado no carbono da valência. Então aqui, ó, o carbono de valência. O carbono que ficou com o elétron do hidrogênio. Então vamos lá. Primeiro, o nome da parte que está com o ácido, que seria essa daqui. Que fica como, então? 1, 2, 3, 4 carbonos. 4 é but. Butanoato. Butanoato de alguma coisa. Butanoato de... Bom, vamos ver. 1, 2, 3, 4 carbonos. Só que, reparem bem que 1, 2, 3, 4 carbonos e está saindo de onde? Está saindo de um carbono meio que no meio ali, né? A gente já viu o nome disso daqui. O nome disso daqui é butanoato de isobutila. A gente já tinha visto o nome desse radical como radical butil, né? Então, radical butil, isobutila. E por último, os éteres. Um éter é quando eu tenho oxigênio entre carbonos.
Ou seja, um radical para cá e um radical não necessariamente igual do lado de lá. Nomenclatura. A IUPAC pede que faça o nome do menor radical com o oxi e o nome do maior radical com o ano. Mas o usual, normalmente muito utilizado mesmo, fica éter menor com il e maior com ílico. Por exemplo, então eu reconheço a minha função aqui, ó, oxigênio entre carbonos. Então é um éter. Beleza? Bom, para cá nós temos 2 carbonos. Para lá nós temos 2 carbonos. E detalhe, idênticos. Então, quais seriam as opções de nomenclatura para isso daqui? Se for segundo a IUPAC, então nós teríamos o menor óxido e o maior ano. Quando os dois são iguais, então a gente pode utilizar. Qual o nome desse daqui? Et, 2 carbonos. Diet, ou melhor, vamos fazer diferente. Como eles são iguais, tanto faz. Etoxi, porque 2 carbonos mais a terminação oxi. Etano. O que significa isso? 2 carbonos mais a terminação ano. Então, etoxi, etano, segundo a IUPAC. Agora, se fosse pela nomenclatura visual, como ficaria isso daí? Bom, como os dois são iguais, não tem maior, então ficaria éter. Os dois são iguais, dietílico. Dietílico. Não tem menor, os dois são iguais, então a gente junta os dois e coloca a terminação ílico. Dietílico. Agora, esse daqui não. Esse já tem diferença, ó. 1 carbono e 2 carbonos. Então aqui eu já tenho a diferença. Segundo a IUPAC, menor oxi, menor 1 carbono, met, metoxi, 2 carbonos, et, mais ano, metoxi, etano. Metoxi, etano, que na nomenclatura usual ficaria como éter menor il. Então, éter metílico, éter metil, maior etílico. Certo? Então, metoxietano ou éter metil etílico. Olha de baixo. No de baixo nós temos 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. 5 carbonos. E 1, 2, 3 carbonos. 3 carbonos. Consequentemente, se for segundo a IUPAC, vai ficar propoxi, porque prop para 3, oxi por causa da função, propoxi, 5 carbonos, pentano. Propoxi, pentano. Propoxi, pentano. Ou éter menor com il, éter propil. E o maior com ílico. Ílico, pente, éter propil, pentílico. Beleza? Então, funções: ácido carboxílico, sal orgânico, éster e éter. Beleza?